Não é errado olhar para trás, desde que seja com os olhos certos. Quando digo olhar para trás, não falo de sentir saudade das velhas atitudes, dos erros ou dos caminhos sem direção. Não se trata de reviver pecados antigos, mas sim de relembrar o quanto Deus te trouxe até aqui. Relembrar é um ato de fé. Lembre-se das batalhas que você enfrentou e venceu, mesmo sabendo que não foi pela sua própria força. Quantas vezes você chegou ao limite e, ainda assim, algo te sustentou? Não foi coincidência. Foi a mão poderosa de Deus te sustentando quando tudo dizia que você não ia aguentar. Lembre-se das lágrimas que você derramou em silêncio, dos momentos em que ninguém te compreendia, mas Deus estava ali. Quando todos te deixaram, Ele ficou. Quando você pensou que não suportaria mais, Ele renovou suas forças. A palavra de Deus em Salmos 77 versos 11 e 12 diz: Recordarei os feitos do Senhor. Sim, recordarei teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos poderosos. Esse versículo nos ensina que há poder em lembrar o que Deus já fez. É nesse exercício de memória que nossa fé é fortalecida. É ali, no campo da lembrança, que percebemos que Ele sempre esteve conosco, mesmo quando achamos que estávamos sozinhos. Quando você se lembra das maravilhas que Deus operou no passado, seu coração se enche de esperança para o futuro. Você entende que o Deus que agiu ontem é o mesmo que agirá hoje e amanhã. Você já parou para contar os milagres que aconteceram na sua vida? Se isso tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: glória a Deus por tudo que Ele já fez. Ok. Quando olhamos para trás com sinceridade, vemos uma trilha marcada pela fidelidade de Deus. Mesmo nos dias mais escuros, quando parecia que nada fazia sentido, Ele permaneceu ao nosso lado. A fidelidade do Senhor não é como a dos homens, que muda com as circunstâncias ou com o humor do dia. Não, Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É fácil esquecermos disso quando estamos ocupados demais, correndo de um lado para o outro, tentando resolver tudo com nossas próprias mãos. Mas em momentos de calma, se pararmos para observar com atenção, veremos que foi Ele quem abriu portas, quem nos protegeu de perigos que nem vimos, quem colocou pessoas certas no caminho e tirou as erradas quando era necessário. Quantas vezes você foi poupado de situações que poderiam ter te destruído? Quantas vezes uma porta fechada te livrou de um abismo? Quantas vezes algo deu errado apenas para, mais tarde, você perceber que era livramento? É por isso que devemos cultivar um coração grato, não apenas por aquilo que recebemos, mas também por tudo aquilo de que fomos livrados. A gratidão é o solo onde a fé cresce. É impossível confiar em Deus e ao mesmo tempo ser ingrato por tudo o que Ele já fez. Como está escrito em Romanos capítulo 8 versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é uma âncora. Mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece dar errado, Deus está agindo. Tudo coopera. Tudo se encaixa no plano perfeito que Ele tem para você. Você confia que até os momentos difíceis fazem parte do plano de Deus? Se essa verdade falou ao seu coração, escreva aqui: eu confio no Senhor, mesmo sem entender. Ser grato não é apenas um sentimento bonito, é uma atitude de quem reconhece a mão de Deus em cada detalhe da vida. Quando aprendemos a agradecer, mesmo em meio às lutas, nosso coração se alinha com o coração do Pai. A gratidão nos molda, nos transforma, nos faz enxergar a vida com os olhos certos. Ok. A Bíblia nos orienta, em Filipenses capítulo 4 versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Perceba como o apóstolo Paulo destaca a importância da gratidão antes mesmo de apresentar os pedidos a Deus. A gratidão não vem depois da bênção. Ela prepara o terreno para que a bênção venha. Ser grato não é fingir que tudo está bem, mas é confiar que Deus continua sendo bom mesmo quando tudo parece desabar. Quando o coração está cheio de gratidão, a ansiedade perde força. A preocupação é sufocada pela paz que vem da certeza de que Deus está no controle. A gratidão é uma arma espiritual. Ela fecha as portas para o desânimo, para o medo, para a murmuração. Ela traz à memória quem Deus é. E isso muda tudo. Você já parou hoje para agradecer por coisas simples? Pela respiração,
pela comida, pela cama onde dormiu, pela mente lúcida que te permite ler esta mensagem. Por mais que as lutas estejam presentes, há sempre algo para agradecer. Sempre. O pregador Thomas Watson disse: lembrar das misericórdias de Deus gera gratidão em nossos corações. E um coração grato é um coração forte, cheio de fé e preparado para o que virá. Você é grato mesmo quando as coisas não saem como esperava? Se sim, escreva aqui nos comentários: obrigado, Senhor, por tudo, até pelo que não entendo. Além de fortalecer nossa fé, lembrar do que Deus já fez também desperta um coração mais grato. E um coração grato é um coração alinhado com o céu. Quando você se lembra de como Deus te sustentou, guiou e protegeu, você começa a valorizar o que tem hoje. O simples deixa de ser comum e passa a ser milagre. A saúde que você tem, a paz que sente, as pessoas ao seu redor, tudo isso é graça de Deus. Quantas vezes, no corre-corre da vida, a gente se esquece de agradecer? Pedimos, pedimos e pedimos, mas esquecemos de simplesmente parar e dizer: obrigado, Senhor, por tudo que já fez por mim. Em Filipenses 4:6 está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Note, com asterisco ação de graças. Isso significa que a gratidão não é um extra. É parte essencial da nossa oração. Gratidão atrai o favor de Deus. Um coração grato é um coração que reconhece quem é o verdadeiro autor de cada bênção. Ok. Não é sobre merecer. É sobre reconhecer. É sobre dizer: Senhor, nada tenho sem ti. Como disse o pregador puritano Thomas Watson, lembrar das misericórdias de Deus gera gratidão em nosso coração. E essa gratidão transforma tudo. Se hoje você tem motivos para agradecer, comente: obrigado, Senhor. E vamos juntos fazer uma corrente de gratidão aqui nos comentários. Existe algo ainda mais poderoso do que lembrar com gratidão. É compartilhar o que Deus fez. Quando você abre a boca para contar o que Deus já fez por você, isso não é só um testemunho. É uma semente de fé no coração de quem ouve. O seu testemunho pode ser o milagre que alguém está esperando para crer. A verdade é que muitas pessoas não acreditam em Deus porque nunca ouviram alguém contar como Ele age. E é aí que entra o seu papel. Deus te levantou, te curou, te restaurou, não só por amor, mas também para que você se tornasse um canal da sua glória. Você já pensou quantas vidas podem ser tocadas pela sua história? Quando você conta como venceu uma depressão, uma perda, uma doença ou até uma crise financeira, você está dizendo para o mundo: olha o que Deus fez. E Ele pode fazer na sua vida também. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, testemunhar é uma arma espiritual. Não guarde só para você aquilo que o céu fez em sua vida. Compartilhe, inspire, testifique. Você pode estar sendo a resposta da oração de alguém. Se Deus já mudou alguma área da sua vida, escreva: tenha um testemunho nos comentários. E se sentir no coração, compartilhe. Alguém precisa ouvir. Quando olhamos para o passado com os olhos da fé, percebemos algo que talvez tenha passado despercebido. Deus nunca saiu do nosso lado. Mesmo nos dias em que você se sentiu sozinho, abandonado ou esquecido, Ele estava lá. Mesmo nos momentos em que você pensou que era o fim, Ele estava apenas começando algo novo. Muitas vezes, Deus se cala para trabalhar. E, na dor do silêncio, aprendemos a confiar. Aprendemos a caminhar por fé e não por vista. O salmista declarou em Salmo 27, 13 e 14: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Espere. Tenha coragem. Deus não se atrasou. Ele sabe exatamente o que está fazendo com a sua vida. E se Ele permitiu uma prova, é porque já preparou o escape. A fé verdadeira não é construída nos dias fáceis, mas nos dias em que tudo parece ruir. É ali que você descobre de onde vem sua força. E, quando tudo passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e dizer: foi o Senhor que me sustentou. Você já parou para pensar onde estaria hoje se Deus não tivesse te amado incondicionalmente? Se Ele não tivesse te perdoado de verdade? Se Ele tivesse te deixado nas mãos do inimigo? É forte pensar nisso.
Mas é necessário. Porque te lembra que a sua vida só está de pé por causa da graça. Se você reconhece que está de pé só pela graça de Deus, comente: foi a graça que me sustentou. E declare essa verdade com fé. Reflita por um instante. E se Deus tivesse tirado sua saúde? E se Ele não tivesse te dado a família que você tem? E se Ele tivesse deixado sua vida nas mãos do inimigo? Onde você estaria hoje? Essas perguntas parecem duras, mas elas nos acordam para uma realidade profunda. Tudo o que temos é por misericórdia. A verdade é que, se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Ainda cegos, ainda presos ao passado, ainda afundando em dores que só Ele poderia curar. A graça de Deus nos alcançou quando ninguém mais acreditava em nós. O amor dele nos abraçou quando estávamos quebrados por dentro. A mão dele nos levantou quando ninguém mais nos estendeu a mão. Como diz o Salmo 77, 11 e 12, lembro-me dos feitos do Senhor. Sim, lembro-me dos teus milagres de tempos antigos. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos poderosos. Essa é a postura de um coração que vive por fé. Lembrar, meditar, considerar o quanto Deus é poderoso e bom. Porque ao fazer isso, nossa alma se enche de esperança. E passamos a caminhar confiando que Ele continua no controle. Então, toda vez que você lembrar do que Deus já fez, declare em voz alta: se Ele fez uma vez, Ele fará de novo. Essa é a essência da fé. Crer que o mesmo Deus que já agiu, continua agindo. Se você crê que Deus ainda vai te surpreender, escreva: Deus vai fazer de novo. E proclame essa fé para quem está desanimado hoje. É impressionante como, quando paramos para refletir com sinceridade, enxergamos a mão de Deus até nos momentos mais difíceis. Aquilo que parecia castigo, se revelou livramento. Aquilo que parecia fim, era só o começo. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tem um propósito. Cada dor carrega um ensinamento. E, mesmo quando não entendemos, podemos confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Isaías 42:29-31 nos lembra disso. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você pode estar cansado agora. Pode estar no meio de uma luta silenciosa. Pode estar sorrindo por fora e implodindo por dentro. Mas há uma promessa. Asterisco, asterisco, quem espera no Senhor renova as forças. Asterisco, asterisco. Você não vai cair. Não vai desabar. Não vai desistir. Deus está renovando suas forças agora mesmo. Às vezes, Ele não tira o problema, mas Ele fortalece você dentro da tempestade. Porque o objetivo não é apenas vencer. É ser transformado durante o processo. Lembre-se, quem confia em Deus pode até tropeçar, mas não fica caído. Se você crê que Deus está renovando as suas forças hoje, escreva: minha força vem do Senhor. E declare essa promessa sobre sua vida. Quando colocamos nossa confiança total em Deus, algo poderoso acontece. A paz invade nosso coração, mesmo sem termos todas as respostas. Talvez você esteja vivendo um momento de incerteza agora, e a dúvida tenta ocupar o lugar da fé. Mas escute bem. Asterisco, asterisco, não é necessário entender o plano de Deus para confiar no caráter dele. Asterisco. Você pode não saber por que está enfrentando essa luta, mas pode ter certeza de que Deus é bom. Ele é justo. Ele é fiel. E Ele nunca, jamais, era. Filipenses 4:6 nos orienta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Note que a palavra-chave aqui é com ação de graças. Ou seja, até enquanto pedimos, devemos agradecer. A gratidão muda o ambiente. Ela transforma o desespero em confiança, o medo em adoração. É por isso que o inimigo tenta tanto nos fazer esquecer o que Deus já fez. Porque ele sabe que um coração grato é um coração blindado. Gratidão é reconhecer que o que Deus já fez é mais do que suficiente para confiarmos no que Ele ainda vai fazer. Você já agradeceu hoje? Não pelo que ainda vai acontecer, mas por tudo o que já aconteceu? Se hoje você decide confiar e agradecer mesmo antes da resposta chegar, escreva: obrigado, Senhor, por tudo.
e semeie gratidão onde há ansiedade. Chegamos ao fim desta reflexão, mas não ao fim da bondade de Deus, porque ela é infinita, diária, renovada a cada manhã. A Bíblia diz em Salmo 145, 8, 9: O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. Sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Se você está vivo hoje, é porque a compaixão de Deus ainda está te sustentando. Se você ainda tem fé, é porque Ele não desistiu de você. Se você ainda ora, clama, busca, é porque o Espírito Santo ainda habita em você. E mesmo que você se sinta indigno, cansado, manchado por falhas, o Senhor continua sendo o Deus que perdoa, que restaura, que levanta, que transforma. Ele continua sendo o Pai que recebe de braços abertos. 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Asterisco. Você não precisa se esconder de Deus. Precisa se entregar a Ele. A sua vida só será verdadeiramente plena quando estiver nas mãos do Criador. Não há maior segurança do que estar nos braços daquele que morreu por você na cruz. Então hoje, antes de dormir, abra seu coração. Agradeça. Louve. Peça perdão. E, acima de tudo, descanse. Porque Ele cuida de você. Se você recebeu essa palavra, e ela falou com o seu coração, escreva nos comentários: Eu confio no Senhor. E compartilhe para que mais pessoas sintam essa presença poderosa.